Pergunta: qual é a diferença entre toxicodinâmica e toxicocinética? Resposta: a toxicocinética é o estudo da absorção, distribuição, metabolismo e excreção de substâncias tóxicas no organismo. Envolve como o corpo absorve a substância, como ela se espalha pelos tecidos, como é transformada por enzimas no fígado e outros órgãos, e como é eliminada do organismo. A toxicodinâmica, por outro lado, refere-se aos efeitos biológicos dessas substâncias no organismo. Pergunta: o que estuda a psicodinâmica do trabalho e quais são os princípios nos quais ela se baseia para compreender o comportamento dos trabalhadores no ambiente laboral? Resposta: a psicodinâmica do trabalho estuda as interações entre os aspectos psicológicos e emocionais dos trabalhadores e o ambiente de trabalho. Ela se baseia nos princípios da psicanálise e da psicologia social para compreender como os processos inconscientes, as relações interpessoais e as condições de trabalho influenciam o comportamento, a saúde mental e o bem-estar dos indivíduos no contexto laboral. A abordagem considera que o trabalho não é apenas uma atividade para a obtenção de salário, mas também um espaço onde ocorrem complexas interações sociais e psicológicas. A psicodinâmica do trabalho busca identificar e analisar os conflitos, ansiedades e emoções que surgem nesse contexto, bem como os mecanismos de defesa que os trabalhadores desenvolvem para lidar com essas questões. Pergunta: como a matriz BCG classifica os produtos de uma empresa e qual é o propósito dessa classificação? Resposta: a matriz BCG classifica os produtos de uma empresa em 4 categorias com base na participação de mercado e no crescimento do mercado: estrelas, vacas leiteiras, pontos de interrogação e abacaxis. Essa classificação ajuda a empresa a decidir onde alocar recursos, identificando quais produtos têm potencial para crescimento e quais podem ser descontinuados ou revitalizados. O objetivo é avaliar o portfólio de produtos ou serviços de uma empresa para melhorar a tomada de decisões estratégicas. Pergunta: explique a metodologia OKR e como ela é utilizada no ambiente corporativo. Resposta: a metodologia OKR é um sistema de definição e acompanhamento de metas que visa alinhar e focar os esforços de uma organização. Nesse método, são estabelecidos objetivos claros e desafiadores, que definem a direção a ser seguida. Para cada objetivo, são definidos resultados-chave, que são indicadores mensuráveis que demonstram se o objetivo foi alcançado. Essa metodologia é amplamente utilizada no ambiente corporativo por sua simplicidade e eficácia em direcionar os esforços de equipe para alcançar resultados significativos. Pergunta: qual é a origem e o objetivo inicial da técnica de análise de árvore de falhas, AF? Resposta: a técnica de análise de árvore de falhas, AF, foi desenvolvida nos laboratórios da Bell Telephone Laboratories por H. Watson, em 1962, a pedido da Força Aérea Americana para avaliar o sistema de controle do míssil balístico Minuteman. Inicialmente, seu objetivo era reduzir falhas e problemas em equipamentos e processos, sendo posteriormente aplicada como ferramenta de gestão de riscos de acidentes do trabalho. Pergunta: como devem ser tratados os acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes, independentemente da gravidade da lesão? Resposta: os acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes devem ser notificados e investigados como acidentes de trabalho graves independentemente da gravidade, do tipo e natureza da lesão. De acordo com a definição adotada pelo SINA na ficha de investigação acidente de trabalho grave, são considerados acidentes de trabalho graves aqueles que resultam em morte, aqueles que resultam em mutilações e aqueles que acontecem com menores de 18 anos. Pergunta: quais são os mecanismos de transferência de calor que contribuem para a propagação do fogo? Resposta: durante a ocorrência do fogo, o calor se propaga por meio de condução, convecção e radiação. Esses são os 3 mecanismos de transferência de calor que contribuem para a propagação do fogo. Pergunta: as empresas de prestação de serviços em geral precisam fazer um programa de gerenciamento de riscos, PGR, para cada empresa contratante? Resposta: não, as empresas de prestação de serviços em geral, como serviços de limpeza, não precisam fazer um programa de gerenciamento de riscos, PGR, para cada empresa contratante. A prestadora de serviço deve fornecer ao contratante um inventário de riscos ocupacionais específicos das atividades que serão realizadas conforme convencionado em contrato.
Segundo o item 1.5.8.4 da NR1, as organizações contratadas devem fornecer ao contratante um inventário de riscos ocupacionais específicos de suas atividades que são realizadas nas dependências da contratante ou local previamente convencionado em contrato. Pergunta: quais são os requisitos mínimos que os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período de amamentação devem possuir, segundo a CLT? Resposta: os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período de amamentação devem possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária. Isso está estabelecido na literalidade do artigo 400 da CLT. Pergunta: como a corrupção na formulação de políticas públicas é afetada pelo grau de democracia de um Estado? Resposta: a corrupção na formulação de políticas públicas tende a ser menos ampla em ambientes democráticos, onde um número maior de atores e grupos de interesse tem acesso ao processo e pode monitorá-lo, especialmente em estados com índices de apoio popular reduzidos. O menor grau de democracia tende a gerar maior corrupção, pois regimes autoritários promovem menor controle social sobre a gestão pública, o que acarreta em menor transparência e maior susceptibilidade a práticas de corrupção. Pergunta: as instituições públicas com servidores estatutários devem elaborar e implementar um programa de gerenciamento de riscos, PGR? Resposta: não, as instituições públicas com servidores estatutários não são obrigadas a elaborar e implementar um programa de gerenciamento de riscos, PGR. Conforme redação do item 1.2.1.1 da NR01, as normas regulamentadoras se aplicam a empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. As NRs são de observância obrigatória pelas organizações e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela CLT. Pergunta: nos centros comerciais, shoppings, feiras e convenções, como deve ser feito o gerenciamento de riscos ocupacionais pelas empresas? Resposta: nos centros comerciais, shoppings, feiras, convenções e outros locais semelhantes, cada empresa deve fazer o gerenciamento do seu risco ocupacional. Adicionalmente, essas empresas devem executar ações integradas que possibilitem a proteção de todos os trabalhadores expostos. Conforme o item 1.5.8.1 da NR1, sempre que várias organizações realizem, simultaneamente, atividades no mesmo local de trabalho, devem executar ações integradas para aplicar as medidas de prevenção, visando a proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos ocupacionais. Pergunta: como a implementação de práticas organizacionais e de gestão que consideram a diversidade dos trabalhadores contribui para a promoção da saúde psíquica no trabalho? Resposta: a implementação de práticas organizacionais e de gestão que considerem a diversidade dos trabalhadores e as suas expectativas sobre o trabalho contribui para a promoção da saúde psíquica no trabalho. Isso ocorre porque essas práticas ajudam a criar um ambiente de trabalho mais inclusivo e respeitoso, o que pode reduzir o estresse, aumentar a satisfação no trabalho e promover o bem-estar mental dos trabalhadores. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!